Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Anuska e hoje a gente tem uma novidade aqui no canal Teoria da Medicina. Eu vou começar a fazer aulas de bioquímica. Eu já tinha visto vários comentários nos meus vídeos de imuno pedindo esse tipo de matéria e eu sei que é uma coisa difícil de estudar mesmo. A gente fez uma enquete aqui no canal sobre matérias que o pessoal queria ver além de neuroimuno e bioquímica foi a mais votada, como eu já esperava mesmo. Eu também fiz uma pesquisa aqui no YouTube e vi que até já tinha bastante aula de bioquímica, mas a maioria ou era voltada para o ensino médio, que é uma coisa bem básica que eu acho que para quem está na faculdade não serve muito como aprendizado, ou eram aulas muito específicas demais, até às vezes para um nível além da graduação. Eu não vou falar nada de super aprofundado aqui, porque na medicina e talvez na maioria dos cursos da saúde, a gente não precisa saber bioquímica num nível PhD assim. Por isso aqui a gente colocou no título Bioquímica Médica. Vai ser o que eu considero necessário para alguém da medicina, assim como da enfermagem, fisioterapia e os outros cursos da área da saúde. Se você faz um curso mais voltado para exatas, ou que precisa saber bioquímica nos mínimos detalhes, ou se o seu professor é meio louco mesmo, talvez essa aula seja um pouquinho superficial para você. Mas eu acho que pelo menos ela vai servir como uma base para entender conceitos mais basicões e depois você conseguir entender coisas mais complicadas. O que eu acho complicado da bioquímica é que você abre a maioria dos livros texto e ele já começa a te metralhar com um monte de termos que ele assume que você saiba, quando na verdade você não sabe direito e aí fica aquela impressão maravilhosa de ler 2 parágrafos e não entender nada. Então aqui eu vou explicar coisas que talvez o seu livro meio que passe por cima e mesmo que você tenha que saber bioquímica nos mínimos detalhes, vai te ajudar a pelo menos começar a entender o assunto. A aula de hoje então é sobre aminoácidos. Vai ser o primeiro assunto que eu vou falar aqui e eu acho que é um bom lugar para a gente começar porque não é um assunto super difícil de se aprender. Antes de falar exatamente sobre os aminoácidos, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre as proteínas, caso você não saiba o que elas são. E não se preocupa porque as próximas aulas vão ser só sobre proteínas, então a gente vai voltar nesse assunto depois. Bom, as proteínas são macromoléculas de suma importância para a manutenção das funções normais do nosso corpo. Todo tipo de atividade fisiológica que a gente tem acontecendo todo santo dia nos nossos órgãos certamente é controlada ou depende de uma proteína para acontecer. Assim como muitas doenças que a gente conhece acontecem porque ou uma proteína não funciona direito, ou ela não existe, ela não está presente, por qualquer que seja o motivo. A gente fabrica proteínas lendo diretamente o nosso DNA, que é um processo que a gente vai descrever melhor nas próximas aulas. Mas observe bem que o DNA, a macromolécula mais importante da nossa Constituição, é um livro de instruções para fabricação de proteínas, entre muitas outras coisas. Para vocês terem ideia da diversidade que a gente tem entre as proteínas, eu botei vários exemplos aí na tela. A gente tem aqui os anticorpos ou imunoglobulinas, mais especificamente uma IgG que eu botei aqui para vocês. Quem assiste minhas aulas de imuno sabe que os anticorpos são uma parte fundamental para o funcionamento correto do nosso sistema imunológico. E o anticorpo é uma proteína, então vai ser mais uma das coisas que as proteínas vão estar fazendo. Do lado aqui a gente tem uma hemoglobina que está presente nas nossas hemácias e tem função vital de carregar oxigênio para as nossas células e trocar pelo gás carbônico. A gente tem a insulina aqui também, que é um hormônio responsável por botar glicose para dentro da célula depois que a gente se alimenta. E quando falta insulina parcialmente ou totalmente, a gente tem uma doença extremamente prevalente no mundo inteiro e que você ainda vai ter que estudar muito, que é a diabetes. Do lado aqui a gente pode ver a adenilatossinase e a glutamina sintetase, que são proteínas responsáveis pela catalisação de reações no nosso corpo, que faz com que elas tenham um nome diferente.
enzima. Certamente um nome que você já ouviu e ainda vai ouvir muito falar daqui pra frente. E aqui em cima a gente tem uma representação mais diferente. Na aula de proteínas eu vou falar sobre os jeitos de representar uma proteína. Mas a gente tem aqui uma representação um pouco diferente da mioglobina, que é uma proteína semelhante à hemoglobina, mas que está presente nos nossos músculos e é fundamental para o funcionamento normal deles. Tá, mas para que eu estou falando sobre proteínas se o assunto da aula é aminoácidos? É aí que tá. As nossas proteínas nada mais são do que um monte de aminoácidos juntos numa mesma molécula, ligado por uma coisa que a gente chama de ligações peptídicas. A estrutura que eles formam fica mais ou menos parecida com um colar de pérolas, ou um colar de contas para quem tá com o orçamento um pouquinho mais limitado. É tipo isso aqui que eu desenhei para vocês, ó, um monte de bolinhas que seria a representação dos aminoácidos ligados por ligações peptídicas, que tá aqui de branco, imitando um giz, e parecendo com o colar de pérolas da moça que eu botei aqui para vocês. A combinação de diferentes aminoácidos em diferentes frequências leva à diversidade absurda que a gente tem de proteínas no nosso corpo. Como o nome já diz, e eu acho ótimo isso porque ajuda muito na memorização, os aminoácidos são compostos orgânicos que contêm um grupo amina e um grupo ácido carboxílico na sua composição. Lembra daqueles radicais de química orgânica que você aprendeu no ensino médio? E talvez você tenha pensado que ia ser meio inútil aprender. Bom, aqui você vai ter que usar eles. Se você está um pouco enferrujado nessa parte de química orgânica, até química geral do ensino médio, eu acho que seria bem interessante fazer uma pequena revisão antes de prosseguir o seu estudo da bioquímica, porque senão você vai acabar tomando mais surra da matéria do que o necessário. Então, para quem esqueceu essa parte, dá uma procurada nas aulas de química orgânica de ensino médio que tem aqui no YouTube. Tem muito material legal e você vai reaprender tudo rapidinho. Na natureza, a gente consegue encontrar até 500 tipos diferentes de aminoácido, mas no nosso código genético para fabricar as nossas proteínas, a gente só vai precisar de 20, que eu vou falar aqui para vocês no fim da aula quais são. E só uma curiosidade interessante para quem é fã de ficção científica e é meio nerdão e acha esse tipo de coisa maneiro que nem eu. Nos últimos anos foram feitas algumas análises de meteoritos que caíram na Terra e nesses meteoritos foi detectada a presença de vários aminoácidos, inclusive desses 20 que a gente mesmo precisa para sobreviver. Então, sei lá, talvez isso seja um indício que essas moléculas vitais estão espalhadas aí pelo universo e realmente existe vida fora do nosso planeta azul. Bom, no último slide eu falei para vocês que o aminoácido é um composto que contém um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, mas tem outras coisas importantes sobre a estrutura dele que a gente precisa discutir também. Por isso eu desenhei aqui a estrutura básica do aminoácido para a gente entender um pouco melhor. Basicamente, tudo vai girar em torno desse carbono que está aqui no centro, que é chamado de carbono alfa. Nele a gente sempre vai ter esses dois radicais ligados. Aqui eu representei para vocês o ácido carboxílico e o grupo amina. Os dois vão estar sempre ligados no carbono alfa. Além de um hidrogênio, que vai ser um hidrogênio normal, vai estar aqui de boa na lagoa, e o radical, que eu representei aqui só por R, porque ele é variável. É ele quem vai diferenciar um aminoácido do outro, e cada aminoácido vai ter um radical diferente. Então, para você se lembrar da estrutura do aminoácido, é só lembrar desse carbono alfa com essas 4 ligações diferentes aqui. Se você era fã de química orgânica na escola, talvez você tenha percebido outra característica importante do carbono alfa. Ele é um carbono que está ligado em 4 coisas diferentes. E quando a gente tem isso ocorrendo com um átomo de carbono, a gente chama ele de carbono quiral. Então guarda isso aí, o carbono alfa do aminoácido, ele vai ser um carbono quiral, porque isso vai ser bastante importante para a gente aprender algumas partes da estrutura do aminoácido. Para que é importante eu saber que o carbono alfa é um carbono quiral? Novamente relembrando a química orgânica do ensino médio, talvez você tenha se esquecido disso, mas vamos relembrar. Às vezes a gente tem compostos orgânicos que são iguais na fórmula,
fórmula, mas na prática, eles são diferentes porque eles possuem conformações geométricas diferentes. A gente chama esse fenômeno de isomeria ótica. É um pouquinho confuso de entender mesmo, porque você olha esse desenho aqui do aminoácido hipotético que eu fiz para vocês, e aí você fala, Anuska, mas você só mudou a posição do hidrogênio aqui com relação ao grupo amina. Sim, porque eu estou escrevendo assim na tela direto no ambiente 2D, onde a gente não consegue ver essa diferença com clareza. Mas a verdade é que esses aminoácidos são imagem em espelho um do outro. E um exemplo muito clássico que as pessoas usam para explicar esse fenômeno são as nossas mãos. Você tem uma mão esquerda e uma mão direita, que são praticamente iguais, mas estão em orientações diferentes. Elas são imagem em espelho uma da outra. Não tem como deixar uma igual a outra, a não ser que você mude a orientação das suas mãos. E vai ser a mesma coisa para esses dois tipos de aminoácidos. São dois compostos químicos que são feitos pelas mesmas estruturas, mas possuem uma configuração 3D diferente e por isso vão ser chamados de enantiômeros ou isômeros óticos. Para diferenciar um do outro, a gente coloca os dois numa disposição chamada projeção de Fischer, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque não é o foco da aula, eu só estou tentando te mostrar que existe uma diferença entre esses dois aqui. A partir dessa projeção de Fischer, eu consigo definir quem é o enantiômero que se orienta para a esquerda, no caso aqui o que a gente chama de levógiro ou L-aminoácido, ou o que se orienta para a direita e é chamado de D-aminoácido ou destrógiro. Isso tudo é uma convenção. Não existe essas classificações na natureza e a gente só fala isso para não se confundir quando for descrever alguma coisa. Assim como a maioria das classificações que os humanos inventam. Aqui então eu botei um modelo 3D da alanina, que é um aminoácido, para você ver que realmente, apesar delas serem iguais na composição, elas vão se diferir na orientação geométrica, então não são duas coisas exatamente iguais. Você não precisa se preocupar em saber qual é o destrógero e o levógero, nem botar na projeção de Fischer, só saiba que são imagens em espelho, uma é o reflexo da outra. Se você quiser saber melhor como funciona a isomeria ótica, dá uma olhada em aulas de química orgânica sobre isso, porque também é um assunto enorme, não tem como eu falar tudo aqui. Essa coisa dos enantiômeros levógero e destrógero parece uma grande bobeira, mas a verdade é que esse detalhe estrutural faz uma baita diferença na prática, como por exemplo nos aminoácidos, nos humanos e em animais em geral, a gente só vai encontrar L-aminoácidos, ou seja, os que são levógeros. Os destrógeros geralmente são mais encontrados em seres evolutivamente inferiores, como por exemplo bactérias. Então, se seu livro de bioquímica ficar te metralhando com um termo do tipo L-aminoácido, é isso que quer dizer, ele está falando de aminoácidos levógeros, ou seja, os aminoácidos que a gente vai encontrar em você. Na nossa prática do dia a dia, a gente encontra vários exemplos de substâncias que são enantiômeros também. Todo mundo conhece a história da talidomida, que foi uma droga usada como sedativo e que tecnicamente era liberada em grávidas. O que aconteceu com essa droga é que ela era comercializada com uma mistura de dois enantiômeros, que a gente chama de mistura racêmica. E enquanto um dos enantiômeros causava o efeito de sedação, que era o objetivo da droga, o outro causava defeitos terríveis no feto. E por causa disso, várias crianças acabaram nascendo com uma série de deficiências físicas. Lembrando que hoje em dia os critérios para teste de remédios antes de liberar para o mercado são muito mais exigentes e esse tipo de erro dificilmente passaria batido como passava na época. Eu só estou falando isso porque o pessoal adora usar de exemplo a história da talidomida como motivo para criticar a indústria farmacêutica e a ciência de uma forma geral. Mas isso aconteceu há mais de 50 anos e foi uma lição aprendida, que é um caso que eu acredito que seja
seja praticamente impossível de se repetir. Outros exemplos de drogas enantiômeras são os antidepressivos citalopram e escitalopram. O citalopram é uma mistura racêmica dos dois, enquanto o escitalopram só tem um dos dois enantiômeros. Disso tudo que eu falei para vocês, a gente vai ter uma exceção, a glicina. A glicina é um aminoácido que tem a estrutura mais simples dentre todos os outros. Isso ocorre simplesmente porque a glicina só tem um hidrogênio como seu radical, ela não tem uma estrutura grande para radical, é só um átomo de hidrogênio. Isso significa então que o carbono alfa do aminoácido não é um carbono quiral, porque o radical é exatamente igual àquele átomo de hidrogênio que ele já estava ligado. Para acontecer esse fenômeno de isomeria, a gente precisa ter um carbono quiral. E como isso não acontece na glicina, ela vai ser uma só mesmo, ela não vai ter isômeros ópticos que são iguais a ela na formulação, mas diferentes na configuração 3D. A gente só vai ter uma variação geométrica mesmo. Agora que a gente já falou da estrutura do aminoácido, vamos falar um pouquinho de ponto isoelétrico. Ponto isoelétrico é o pH no qual uma molécula vai apresentar carga elétrica neutra, ou seja, não vai ser nem positiva nem negativa. Como vocês talvez se lembrem da química orgânica básica e também de química geral, o radical amina tem uma certa tendência a receber prótons, porque ele tem um comportamento de base. Ao contrário dele, o ácido carboxílico tem uma certa tendência a doar próton, como o próprio nome dele já diz, porque é um comportamento típico de ácidos. Quando a gente bota o aminoácido numa solução ácida, ou seja, com o pH muito baixo, o radical amina vai ter uma tendência a aceitar um hidrogênio e vai ficar assim, NH3, deixando a molécula com um balanço positivo no que diz respeito à carga dela. Já numa situação contrária, quando a gente coloca um aminoácido numa solução com pH muito alto, ou seja, bastante básico, vai ter uma demanda pela perda do hidrogênio do ácido carboxílico. Isso vai acabar acontecendo e deixando ele com uma carga geral negativa. Quando a gente atinge o ponto isoelétrico do aminoácido, isso é, existe tanto uma demanda para ganhar quanto perder próton, e essas duas coisas acabam acontecendo, essa carga positiva e negativa se anulam, formando um aminoácido que tem carga global nula. Esse aminoácido vai ser chamado de zwitterion, que é um nome extremamente engraçado, e se você quiser botar no seu cachorro, no seu bichinho de estimação, eu acho que é uma boa sugestão. Esse é um conceito que provavelmente vai estar lá no seu livro de bioquímica explicado de um jeito super difícil de entender, ou nem vai estar explicado direito, então você não vai entender nada. Então aqui eu tentei falar de uma forma um pouquinho mais simplificada o que é um zwitterion e um ponto isoelétrico. Eu acredito que assim, para fins práticos na medicina, não vai ser muito útil saber isso, mas se vai te ajudar a passar na prova de bioquímica, tá aí a minha contribuição para sua nota boa, não se esqueça disso. Para finalmente terminar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos aminoácidos. Essa classificação que a gente vai fazer sempre vai se basear na polaridade, como a gente vê aqui que a gente vai classificar em dois grandes grupos, que são os aminoácidos apolares e polares, e também no grupo R, que é o radical do aminoácido e que vai definir exatamente quem ele é, já que o resto vai ser tudo igual entre eles. Você provavelmente se lembra o que significa uma coisa polar e apolar, mas eu vou relembrar aqui para você só para refrescar sua memória. Uma substância apolar é aquela que não se mistura com a água, como por exemplo o óleo. Se a gente joga um tanto de óleo na água, ele não vai se misturar, ele vai ficar flutuando ali, até porque ele tem uma densidade menor do que a da água. Já uma substância polar se mistura com a água, a própria água sendo uma substância polar. Se a gente jogar álcool, por exemplo, dentro da água, eles vão se misturar ali, não vão fazer uma mistura bifásica. Então o álcool é uma substância polar. Em
Então, dentro do grande grupo dos aminoácidos apolares, que a gente também fala hidrofóbico, justamente porque não tem essa mistura com a água, ele não gosta muito da água, ele tem fobia de água, a gente vai diferenciar entre dois grupos menores, que vão ser aqueles que têm o radical alquila, que é aquele radical da química orgânica composto por um monte de hidrogênio e carbono, parecendo mesmo um hidrocarboneto saturado, só que em forma de radical, ou seja, ele perde um hidrogênio e aí no lugar desse hidrogênio a gente coloca a estrutura do aminoácido. E a gente também vai ter os aminoácidos apolares que têm um radical aromático. Em vez de ter um grupamento alquila ali no radical dele, eles vão ter radicais com a presença de anéis aromáticos, que, se você se lembra bem, é aquela estrutura parecida com o benzeno, onde a gente tem um anel com 6 carbonos e os elétrons ficam ciclando entre si dentro desse anel. Eu me lembro do ensino médio de estudar isso e achar o anel do benzeno bem bonitinho, então eu nunca esqueci dele. Nos grupos polares, ou também hidrofílicos, porque eles têm filia pela água, eles se associam com a água, a gente vai ter os aminoácidos polares neutros, ácidos e básicos. Os ácidos vão ser novamente aqueles que vão ter tendência em doar um próton, e o básico vai ser aquele que tem tendência em receber. O neutro vai ficar ali no meio do caminho, porque ele não vai possuir nenhuma tendência sobrepondo a outra. Então vamos falar primeiro aqui dos aminoácidos apolares com radical alquila. Eles vão ser o maior grupo de todos e vão ser compostos por glicina, cisteína, alanina, leucina, isoleucina, valina, metionina e prolina. Aqui embaixo dos nomes eu coloquei essas siglas e letras que às vezes são usadas para representar esses aminoácidos, só caso você se depare com isso no seu livro de bioquímica e fique meio perdido. É isso que significa, basicamente uma identificação mais rápida. Se o seu professor cobra que você saiba qual aminoácido é de qual grupo, infelizmente você vai ter que decorar. Aí tem que fazer algum macetinho que sirva para você como memorização, porque não tem muita regra pelo nome qual que vai participar de qual grupo. E nessa classificação aqui, a gente pode perceber que a nossa velha amiga glicina está fazendo parte, que, lembrando, é o único aminoácido que não vai ter 2 enantiômeros, porque ela não tem um carbono quiral. Como você pode perceber aqui, ela vai ser a mais simples de todas, é o que tem a estrutura mais basiquinha. No grupo dos apolares aromáticos, a gente só vai ter 2, que é a fenilalanina e o triptofano. Vejam aqui que os dois têm anéis aromáticos, que é aquele anel bonitinho que parece a estrutura do benzeno. A fenilalanina talvez você já tenha ouvido falar, porque é um aminoácido que a gente precisa adquirir através da dieta, só que algumas pessoas nascem com uma doença chamada fenilcetonúria, onde elas não vão conseguir digerir fenilalanina por uma deficiência enzimática. Isso acaba gerando um acúmulo dela no corpo em locais que ela não deveria estar, e segue com uma síndrome clínica grave, com o paciente apresentando convulsões, atraso mental, alterações comportamentais e motoras, principalmente em crianças. E tudo isso piorando ao longo da vida. Essa é uma das doenças que a gente procura no teste do pezinho, porque se a gente intervém rápido, a criança não tem nada de grave, mas se a gente demora muito para fazer o diagnóstico, as alterações neurológicas que já estão presentes, elas vão continuar e não vai ter muito como corrigir isso, vai ser um dano irreversível. Geralmente a gente vai ter fenilalanina presente em coisas que possuem adoçante artificial, e se você for tomar uma Coca Zero e der uma olhada na lata dela, você vai poder observar que vai estar escrito lá contém fenilalanina, porque todo tipo de produto que contiver esse aminoácido precisa avisar na informação nutricional, justamente porque a gente tem pessoas que têm essa doença e não podem se alimentar de nada que tem fenilalanina. O triptofano é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor, e da melatonina, que é um hormônio e também neurotransmissor.
Esses dois você provavelmente já conhece se você assiste às aulas de neurofísio do Augusto aqui no canal. Então veja aí que além dos aminoácidos participarem na fabricação das proteínas, eles também são substâncias fundamentais para a manutenção de funções totalmente diferentes no nosso corpo. E aqui só para falar como curiosidade, o triptofano no pH fisiológico do nosso corpo vai ser um zwitterium. Indo para o grande grupo dos aminoácidos polares agora, no subgrupo dos aminoácidos polares neutros, a gente vai ter esses aqui: a asparagina, a glutamina, a serina, a treonina e a tirosina. Esse é o segundo maior grupo que a gente vai ter nessa classificação, depois do grupo dos aminoácidos apolares com radical alquila que eu já mostrei para vocês. No grupo dos aminoácidos polares ácidos, a gente vai ter só o ácido aspartico e o ácido glutâmico, que quando perdem o hidrogênio, que é um comportamento típico de ácidos, como a gente já falou aqui, vão passar a ser conhecidos como aspartato e glutamato. O glutamato também é um neurotransmissor e o aspartato é um dos componentes que a gente encontra no aspartame, que eu acredito que é o adoçante mais comumente usado aí em produtos dietéticos. Por fim, a gente vai ter aqui o grupo dos aminoácidos polares básicos, que vão ser compostos por arginina, histidina e lisina. Eu não falei muito sobre todos os aminoácidos, falei só sobre os que eu achei mais interessante comentar, porque todos eles vão ter funções extremamente importantes e diferentes, além de participar da composição de várias proteínas. Se eu for falar especificamente de cada um, a aula vai ficar com 3 horas de duração. E a parte mais importante aqui no contexto da bioquímica é você saber apenas a classificação deles e a importância que eles vão ter para nossa fisiologia. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula de bioquímica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam a aula legal, se te ajudou, deixa um like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e, se possível, divulgar para os seus amigos, que talvez eles possam ser ajudados por essa aula também. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Bom estudo para todo mundo e até a próxima!